Começa no Supremo Tribunal Federal em meio a embate entre os poderes. E aí, sendo aqui o advogado do diabo, não deveria ser assunto para o Congresso essa questão das emendas, Orengo? Eu sei que é complicado, mas conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Em tese, sim, viu, Megali? É o Congresso que determina e que cria o regramento, né, como vai ser a liberação de emendas do orçamento. Sim, agora o problema é que o Supremo foi provocado com ações que questionavam a transparência da RP6, esse é o nome técnico aí da chamada emenda PIX, né? Esse mecanismo ele foi criado para ter uma liberação rápida de recurso para os estados e municípios. Então, realmente não segue todo aquele rito que a gente conhece, né? Coloca lá a emenda no orçamento, depois tem uma avaliação do o governo federal libera, empenha, e depois tem a execução da obra, né? Então, tem ali um procedimento muito mais rápido. O que esse questionamento da justiça está apontando? Que falta transparência, que não dá para rastrear esse recurso, né? O parlamentar consegue liberar muito rapidamente, por isso que o nome virou esse mesmo. Pix é aquela coisa, você pega o celular, já manda e liquidou a fatura, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no Congresso Nacional. E aí, ministro Flávio Dino, assim que voltou do recesso aí do Judiciário, Congresso Nacional, o Congresso já retomou os trabalhos com essa grande polêmica, porque o ministro determinou a suspensão da liberação dessas verbas da emenda PIX, né? Só tinha lá um asterisco que é o seguinte: aquelas obras que já estão em execução, essas continuam com a liberação do recurso, né? Mas novos recursos de emenda PIX, tudo foi suspenso, até um julgamento de mérito. E é o julgamento de mérito que começou agora, num julgamento virtual. Então, 5 ministros já votaram favoráveis à tese do ministro Flávio Dino, com a restrição dessa chamada emenda PIX. Ou seja, Megali, falta um voto apenas um voto, para ter maioria aqui no Supremo Tribunal Federal. Tem que lembrar sempre que nesses julgamentos virtuais tem uma semana de prazo, né? Então o julgamento vai até sexta que vem, mas como 5 ministros já votaram, né, falta um aí, a gente já está esperando a formação dessa maioria. E a reação do Congresso é muito forte, né? O Congresso, na figura aí dos presidentes, da mesa diretora, né, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, há uma irritação muito grande aqui no parlamento, porque a avaliação é justamente essa. A deliberação deveria ser do Congresso, não do Supremo Tribunal Federal. Há uma avaliação aqui de parlamentares de que, mais uma vez, há um atropelo das atribuições do Legislativo, né? Então, essa é uma demanda que deveria caber lá a deputados e senadores para discussão, mas é ordem judicial e tem que se cumprir. Do ponto de vista político, teve reação do Congresso. Então, o Congresso, a Câmara dos Deputados simplesmente paralisou as votações, tinha expectativa de encerrar nessa semana aquela segunda etapa da reforma tributária, parou tudo, e também os parlamentares deram lá uma sinalização negativa à medida provisória que libera recursos justamente para o judiciário. Se a gente está falando de orçamento, o judiciário também tem um orçamento. E tinha lá uma medida provisória, tem uma MP, que libera mais de R$ 1 bilhão para os cofres do judiciário. O que aconteceu? Logo em seguida, a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional recebeu lá um parecer negativo em relação a essa medida provisória, que pode cair no Congresso, né? É uma clara retaliação. Então, Megali, falta um votinho aí, a gente vai acompanhar até para atualizar aqui ao longo da programação, mas tendência bastante clara de seguir aí o voto de Flávio Dino, restringindo a chamada emenda PIX. Olha, não seja enganado pelo seu parlamentar. Você vai ver entrevistas de congressistas dizendo que são eles que conhecem as necessidades das populações locais, muito mais do que ministros, muito mais do que o executivo. A participação de recursos públicos pelo Congresso é um instrumento democrático, consolidado em todo o mundo, e isso é uma meia-verdade, e geralmente meias-verdades na boca de políticos são mentiras completas. Sim, esse é um instrumento democrático consolidado em todo o mundo, mas veja só, Orengo, um levantamento do Instituto Millennium mostra que em 29 países da OCDE é uma espécie de fórum dos países ricos, né? Dos países que, enfim, têm a melhor qualidade de vida do mundo. Mostra que os montantes, na maioria desses países, de porcentagem porcentagem de emendas parlamentares entre as despesas discricionárias
é de 0,01% do orçamento. 0,01%. Só em 3 países esses gastos superam os 2%. O Brasil é um deles. O Brasil, até alguns anos atrás, até 2014, gastava 4%, né, do que restava do orçamento com esse tipo de emenda. 4%. Isso já era uma aberração. Sabe quanto é hoje? 24%. 24%, sendo que a média dos países ricos da OCDE é de 0,01%. Uma aberração. Uma aberração. A gente chegou a esse ponto por 1000 razões. Isso começou lá no governo Dilma, era um governo que estava enfraquecido, deu mais poderes ao Congresso, foi elevado à enésima potência no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro desistiu de governar, falou, governem vocês aí, eu vou ficar aqui pregando o golpe, né? E a gente chegou onde chegou. E algum freio tem que ser colocado nisso, Orengo. Como é que para onde que estão soprando os ventos aí, Orengo? Será que a gente vai conseguir pelo menos diminuir essa farra? Não, não dá tempo? Não. Não dá tempo, Não. Orengo. É. Falei pra caramba também, né? Orengo, bom fim